Imagine uma embarcação tão imensa que abrigou todos os animais da terra, um dilúvio tão poderoso que cobriu o mundo inteiro, e um homem que, pela fé, construiu o maior símbolo de obediência a Deus. Esta é a história da Arca de Noé, um dos mistérios mais fascinantes e debatidos da Bíblia. Mas será que essa história é real? Quais segredos ela esconde? E o que a ciência e a arqueologia têm a dizer sobre isso? Hoje, vamos mergulhar nessa incrível narrativa e descobrir o que existe por trás dessa história que há séculos intriga a humanidade. A história da Arca de Noé aparece no livro de Gênesis, capítulos 6 a 9. Ela começa com um cenário sombrio. A humanidade havia se corrompido. A maldade e o pecado se espalhavam como uma epidemia. Deus, em sua justiça, decidiu purificar o mundo e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Gênesis 6:5. Foi então que Deus escolheu um homem justo, Noé, para preservar a vida e começar um novo capítulo na história da humanidade. Ele recebeu uma ordem divina, construir uma arca imensa e reunir nela sua família e casais de cada espécie de animal. A Bíblia descreve a arca com detalhes surpreendentes para a época. Em Gênesis 6:16, Deus dá as medidas. Comprimento, aproximadamente 137 metros. Largura, 22,8 metros. Altura, 13,7 metros. Ela era feita de madeira de gofer e revestida com betume, para torná-la impermeável. A arca tinha 3 andares e uma única janela para ventilação. Apesar de seu tamanho colossal, ela não era um navio para navegação. Seu objetivo era apenas flutuar. O dilúvio descrito na Bíblia não foi apenas uma chuva comum. A narrativa fala sobre as fontes do grande abismo se abrindo e as janelas do céu derramando água. A terra foi completamente inundada por 40 dias e 40 noites. Mas será que realmente existiu um dilúvio global? Muitas culturas ao redor do mundo têm histórias semelhantes. Os sumérios falam sobre Utnapishtim, que salvou a vida em um barco durante uma grande inundação. Os chineses têm relatos de um dilúvio devastador controlado pelo herói Yu. As tribos nativas americanas também narram eventos de inundações catastróficas. Isso sugere que o dilúvio pode ter sido um evento histórico de escala impressionante. Após 150 dias, a arca repousou nas montanhas de Ararat. Segundo a Bíblia, Gênesis 8:4. Localizado na atual Turquia, o Monte Ararat é uma montanha coberta de gelo, com 2 picos imensos, que desafia exploradores e arqueólogos até hoje. Há registros de pessoas que afirmam ter encontrado vestígios da arca, incluindo pedaços de madeira em altitudes inacessíveis. As buscas pela Arca de Noé continuam a intrigar cientistas e exploradores até os dias de hoje. Expedições começaram no século XIX e geraram relatos curiosos. 959. A foto do Monte Ararat. Um piloto turco fotografou o que parecia ser uma formação estranha no Monte Ararat. Essa imagem ficou conhecida como a Anomalia de Ararat e despertou grande interesse. Muitos acreditam que essa formação pode ser a estrutura da arca enterrada sob o gelo. 1977. A expedição de Ron Wyatt. O arqueólogo amador Ron Wyatt afirmou ter encontrado restos de madeira petrificada em um formato que lembra um navio. Ele sugeriu que a localização no Monte Ararat correspondia às dimensões descritas na Bíblia. 2021. Descobertas por radar de penetração. Cientistas modernos usaram radares para mapear formações sob o gelo no Monte Ararat. Algumas estruturas parecem ser artificiais, mas nada conclusivo foi encontrado. A ciência também oferece explicações interessantes sobre o dilúvio. Dilúvio local. Alguns cientistas acreditam que o dilúvio descrito na Bíblia pode ter sido um evento regional. Uma teoria popular sugere que ele ocorreu no Oriente Médio, quando o Mar Negro se expandiu dramaticamente. Geólogos encontraram camadas de sedimentos em várias partes do mundo, que indicam inundações catastróficas. Esses vestígios
podem ser evidências de eventos históricos semelhantes ao dilúvio. Impactos climáticos. Mudanças abruptas no clima podem ter causado chuvas torrenciais e inundações em larga escala. Isso reforça a ideia de que o dilúvio poderia ter sido um fenômeno natural, com proporções históricas. Além de suas possíveis evidências físicas, a Arca de Noé é um símbolo poderoso, refúgio na tempestade. A arca representa a proteção divina. Assim como Noé foi salvo das águas, a arca nos lembra que Deus oferece refúgio para aqueles que confiam nele. Um novo começo. Após o dilúvio, Noé e sua família emergiram para um mundo renovado. Essa história nos ensina que, mesmo após grandes dificuldades, Deus oferece novas oportunidades. A história da arca também influenciou a cultura moderna. Réplicas em tamanho real atraem milhares de visitantes. Filmes, livros e documentários continuam a explorar esse mistério bíblico, mantendo a narrativa viva em nossos dias. A história da Arca de Noé não é apenas sobre destruição, mas sobre redenção e a aliança de Deus com a humanidade. Após o dilúvio, Deus fez uma promessa a Noé e a todas as gerações futuras. Eis que estabeleço a minha aliança convosco, e com a vossa descendência, e com todo ser vivente que está convosco. Gênesis 9-10. Essa promessa foi selada com o arco-íris, um símbolo de esperança e misericórdia. Até hoje, o arco-íris nos lembra que Deus é fiel às suas promessas, mesmo diante das maiores tempestades. A construção da arca é uma parte fascinante dessa história. Como Noé conseguiu criar uma embarcação tão imensa sem tecnologia moderna? Aqui estão alguns fatos interessantes. Proporções perfeitas. Pesquisadores descobriram que as medidas descritas na Bíblia são ideais para a estabilidade e flutuabilidade em uma embarcação. Capacidade de carga. Estimativas mostram que a arca poderia carregar cerca de 70 mil animais, incluindo suprimentos para eles e para os humanos. Madeira e betume. A madeira de gofer, mencionada na Bíblia, seria resistente e adequada para a construção naval, enquanto o betume garantia a impermeabilidade. Outro mistério fascinante é como Noé reuniu e cuidou dos animais, guiados por Deus. A Bíblia sugere que os animais foram atraídos para a arca por ordem divina, como um instinto milagroso. Casais representativos. Alguns estudiosos acreditam que Noé levou apenas representantes de cada espécie básica, reduzindo o número total de animais. Hibernação sobrenatural. Alguns teólogos defendem que Deus colocou os animais em um estado de hibernação para minimizar os cuidados necessários durante os 40 dias. A Arca de Noé também é uma metáfora para a salvação espiritual. Assim como Noé encontrou refúgio na arca, somos chamados a buscar refúgio em Deus para enfrentar as tempestades da vida. Assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Mateus 24:37. Essa passagem conecta a história de Noé à mensagem de Jesus Cristo, mostrando que a Bíblia é uma narrativa contínua de redenção e esperança. Após o dilúvio, Noé e sua família se tornaram os fundadores de uma nova era para a humanidade. Seus filhos, Sem, Cam e Jafé, deram origem a diferentes nações, e suas histórias moldaram o curso da história bíblica e mundial. Porém, o reinício também trouxe desafios. A construção da Torre de Babel é um exemplo de como a humanidade voltou a buscar sua própria glória, desviando-se de Deus. Isso nos lembra que, mesmo após grandes recomeços, somos chamados a viver em obediência a Deus, confiando em sua orientação. A história da Arca de Noé vai além de um relato histórico. Ela carrega lições espirituais profundas para os dias de hoje. Aqui estão algumas reflexões que podemos aplicar em nossas vidas. Obediência radical. Noé obedeceu a Deus, mesmo quando parecia irracional construir uma arca gigantesca sem sinais visíveis de chuva. Isso nos ensina a confiar e obedecer, mesmo quando não entendemos totalmente os planos divinos. Perseverança em meio às críticas. Noé enfrentou zombarias enquanto construía a arca. Hoje, muitas vezes precisamos tomar decisões impopulares para seguir a vontade de Deus. Preparação espiritual. Assim como Noé se preparou para o dilúvio,
somos chamados a estar preparados espiritualmente para os desafios da vida e para o cumprimento das promessas de Deus. Após o dilúvio, Deus renovou sua aliança com a humanidade. O arco-íris, além de sua beleza natural, simboliza essa promessa eterna de que ele nunca mais destruiria a terra com água. Eu pus o meu arco na nuvem, e ele será por sinal da aliança entre mim e a terra. Gênesis 9:13. Essa aliança nos lembra que Deus é justo, mas também misericordioso, e que suas promessas são eternas. Por fim, a Arca de Noé é mais do que uma embarcação. Ela é um símbolo de fé, esperança e salvação. Sua história nos convida a refletir sobre nossa própria jornada espiritual. Assim como Noé confiou em Deus em meio às tempestades, somos chamados a fazer o mesmo. Ele é nosso refúgio e suas promessas nunca falham. Se essa história tocou você, compartilhe este vídeo com amigos e familiares para que mais pessoas conheçam a mensagem de fé e esperança da Arca de Noé. Deixe nos comentários sua opinião. Você acredita que a arca ainda pode ser encontrada? O que mais te inspira nessa história? Vamos conversar sobre isso. E não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Que Deus abençoe sua vida.